Aleluia. Que possamos subir como águias, amém? Na presença do nosso Deus. O tema desse chá, hoje é um chá das mulheres, e daqui a pouquinho a gente vai para o nosso chá aqui em cima. Nós não enganamos vocês não, vai ter o chá, tá, irmãs? E hoje o tema é esse aqui, ó, intimidade com Deus, a chave para uma vida equilibrada. Todas nós queremos ter uma vida equilibrada, né? Mas só que muitas vezes a gente acaba esquecendo algum pontinho, alguma área das nossas vidas, e a nossa vida acaba ficando um pouquinho desequilibrada, né? Então nós vamos aprender um pouquinho mais nessa tarde. Aleluia. Vamos aprender um pouquinho mais nessa tarde sobre como ter intimidade com Deus. Quantos aqui desejam ter mais intimidade com Deus? Mesmo você que já tem intimidade com Deus, mas quer ter mais intimidade, fala assim, eu quero ter mais intimidade com Deus. Aleluia. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas. Se você trouxe sua Bíblia, se você não trouxe, não tem problema não, tá? Que é um texto bem pequenininho. Se tiver alguém do seu lado, pode ler junto. Se não tiver, pastor Robson vai botar aqui no reto projetor para a gente. É uma bênção. No computador. Aleluia. Lucas, no capítulo 10, no versículos 38 até o 42. Eu queria saber nessa tarde, irmãs, quantas de vocês já tentaram assim fazer um pouco de tudo? Você é mãe, tem que cuidar da criança, do filho, da comida, arrumar a casa, ainda tem sua vida profissional, você trabalha, chega em casa, tem que arrumar as coisas, você tem que fazer um pouquinho de tudo. Alguém aqui já passou por essa situação? Todas nós, né? Nós mulheres temos uma vida bastante atarefada, né? Eu sei que os homens, irmãos que estão aqui também são homens abençoados, trabalhadores, mas nós mulheres somos mulheres guerreiras, né, irmãs? Fazemos um pouquinho de tudo e tudo ao mesmo tempo, né? O homem, ele também faz muitas coisas, mas ele tem que ser cada coisa no seu tempo, não é verdade? Mas nós mulheres temos que dar um jeito e conseguimos agarrar tudo. Temos uma vida bastante atarefada. E isso sempre foi assim. Às vezes a gente acha que a mulher moderna tem muito mais preocupações do que as mulheres de antigamente, mas não. Sempre foi assim, né? As mulheres sempre tiveram uma vida bastante corrida. Desde as mais novinhas que estão aqui, as mais novas até as mais maduras, nós temos muitas pressões sobre nós, muitos afazeres, não é mesmo? As mais novas têm que se preocupar em estudar, tem que passar no vestibular, e é uma pressão, e você não vai namorar, mas tem que namorar, e cadê o namorado? Não é mesmo? E quando depois arranja um namorado e casa, já tem as outras pressões na vida, não é mesmo? Os afazeres, a correria do dia a dia, a mulher que é profissional tem a sua profissão, a mulher que trabalha na igreja tem os seus ministérios, e a nossa vida é uma correria muito grande. Mas, irmãs, eu quero dizer que no meio dessa correria toda, há um chamado para cada uma de nós, há um chamado de Deus, um chamado de você buscar mais a Deus. No nosso interior há uma sede de Deus, só que muitas vezes nós não conseguimos perceber essa fome e sede de Deus, porque nós acabamos substituindo essa fome e sede que nós temos de Deus por outras coisas que são passageiras. Vamos abrir aí, então, vamos ler aí, podem acompanhar aqui na televisão. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria,
e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai, e nós te clamamos, Senhor, abrimos o nosso coração nessa tarde para ti, e te clamamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãs, hoje nós vamos falar sobre duas irmãs, duas mulheres na Bíblia, chamada Marta e Maria. Talvez muitas de nós já ouvimos essa história. E essas irmãs, elas falam exatamente a história, a minha história e a sua história. Elas falam de um conflito. Uma queria adorar a Deus e a outra queria só pensar no trabalho e nas coisas dessa vida. E interessante que durante a sua viagem, muitas viagens que Jesus fazia, Jesus andava muito, né? E Jesus então chegou num povoado chamado Betânia com seus discípulos. Chegaram naquela aldeia e uma mulher chamada Marta abriu a sua casa para receber o Senhor. Nós aqui passamos também por isso, né? Quando temos uma visita na nossa casa, a gente quer fazer o quê? A gente quer preparar a nossa casa, né? A gente se preocupa de deixar a casa toda limpinha, toda organizada, não é mesmo? E isso aconteceu também com Marta. Ela recebeu ali a Jesus, e não somente Jesus, ela recebeu mais os 12 discípulos. Imagina, 13 homens chegando na sua casa, famintos, depois de uma viagem longa que eles fizeram, andando muito, e eles estavam com muita fome. Vocês já viram prato de peão, como é que é? Trabalhador, né? Braçal, como é que é o prato de peão, né? Comem bastante, né? E aqueles discípulos chegaram também, irmãos, eles andaram muito, eles precisavam se alimentar, precisavam descansar, e Marta então abriu a sua casa para Jesus e para os 12 discípulos, para aqueles 13 homens. E quando nós vemos isso, nós vemos que Marta, ela foi uma excelente anfitriã, né? Uma hospitaleira, né? Uma mulher hospitaleira que abriu o seu lar. Talvez se fosse com cada uma de nós ficaríamos muito agitadas também, como Marta ficou. Imagina 13 homens, um batalhão chegando na sua casa, com fome, e você tendo que preparar aquela comida para todo mundo, você tendo que botar carne para assar, e tendo que preparar a cozinha, o lençol, né? Se Jesus fosse repousar, e o banheiro está direitinho, e está tudo em ordem, nós ficaríamos também bastante preocupadas, não é? E Marta, então, irmãos, ela fez isso com muito esmero. Eu imagino que Marta, com certeza, ela não preparou apenas aquele prato aquela panela de macarrão com salsicha, como às vezes a gente faz, né? Na correria a gente quer o prato mais rápido, né? Aquele macarrão mesmo com a salsicha. Mas eu imagino que Marta não, ela queria dar o melhor para Jesus. Ela pegou aquele livro de receita, aquela receita bem assim, bem diferente, algo que ela pudesse dar para Jesus o melhor. Ela queria, afinal tratava-se de Jesus, não era qualquer um. Ele era o mestre mais famoso do seu tempo, da sua época. E ela queria preparar um cardápio muito especial. Então, irmãs, havia muita coisa para fazer. Marta estava agitada, correndo de um lado para o outro, preparando tudo. E ela era a irmã mais velha. Quantas irmãs mais velhas tem aqui? Irmã mais velha geralmente tem sempre uma carga maior, né?
De ter que ser o exemplo. E a Marta aqui, ela era a irmã mais velha. E principalmente nessa ocasião, nós vemos que nessa família, muito provavelmente, os pais dela e de Maria e de Lázaro, dessa família, já não estavam presentes. Então, Marta, como irmã mais velha, ela teve que assumir aquela posição de tomar a frente de tudo, de resolver as coisas, deixar tudo em ordem, não podia estar faltando nada. E ela tomou a frente naquela situação. E a gente viu Marta aqui agitada. Aqui a Bíblia fala que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, como muitas vezes nós também fazemos, né? Estamos correndo de um lado para o outro, tentando resolver tudo. E nesse meio tempo, onde é que estava Maria, a outra irmã, a irmã mais nova? Onde é que ela estava? Aos pés do Senhor. Imagina, aquela correria, aquela agitação, todo mundo correndo de um lado para o outro, prepara a carne e pega a água, pega o cântaro, manda, vem buscar água, tem que trazer água para esse povo. E Marta, a Maria então, lá sentada aos pés de Jesus, só ouvindo, querendo aprender de Jesus, ouvindo Jesus falar. Nós vemos aqui que Maria, ela não conseguia sair da presença de Jesus, porque as palavras de Jesus, elas eram como se tivesse um magnetismo, né? Ela ficou fascinada de ouvir Jesus falando. Assim que a gente fica quando a gente lê a Bíblia e a gente ouve as palavras de Deus, a gente fica maravilhada, porque é muito bom, é maravilhoso a gente ouvir o Senhor Jesus falando e nos ensinando. Então, irmãos, imagina como é que Marta ficou, correndo de um lado para o outro, agitada, preparando tudo, se preocupando, e quando ela olha, Maria lá sentada aos pés de Jesus, o que ela deve ter pensado, né? Aquela preguiçosa não está me ajudando, não acredito. Não acredito. Imagina Marta, irmãos, tentando fazer sinal para Maria. Não é assim que a gente fica quando tem visita, não pode falar, tem que fazer tudo, né? A gente começa a fazer sinal, né? Marta, eu imagino que Marta deve ter feito isso também. A gente começa né? Fazer sinais, né? E Marta deve ter tentado fazer isso também, com certeza. Mas não deu certo, porque Maria, ela estava tão fascinada, ela devia estar olhando para Marta, mas aí olhava novamente para Jesus, ela só tinha olhos para Jesus. Ela só tinha olhos para Jesus. E Marta, então, resolveu fazer algo inédito, né? Ela interrompeu aquela reunião, porque aquela sala de estar estava cheia. Os 13 homens ali, os 12 discípulos, mais Jesus, provavelmente Lázaro, talvez algum vizinho também. Naquela época as mulheres não tinham, não era costume das mulheres se sentarem junto com os homens. Os homens se sentavam e as mulheres não podiam ficar juntas, mas Maria quebrou todos os protocolos. E ela então se sentou, ficou ali, e Marta então resolveu interromper aquela reunião e falar: Jesus, Senhor, não te importas que minha irmã está aí sentada? Maria está aí sentada, e eu estou aqui, ela me deixou aqui servindo sozinha. E ela foi para Jesus com uma autoridade, né? Crente que Jesus ia dar razão para ela. Às vezes a gente é assim, né? Ô Senhor, não te importas, não? Às vezes nós, irmãs, também fazemos isso, né? Às vezes a gente chega para Deus e fala: Senhor, não te importas? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, não? O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? Muitas vezes nós fazemos isso para o Senhor. E achamos até que não somos tão amadas por Deus, porque Deus não está fazendo aquilo que nós esperávamos que Ele fizesse. E Marta, então, ali, irmãs, chegou cheia de autoridade, né? Senhor, não te importas que minha irmã Maria, ela está aí sentada? Isso está errado. Senhor, dá ordem para ela, para que ela venha
me ajudar a servir. Ela não pode ficar aí. Mas Jesus, ele olha para Marta e fala o quê? Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Irmãs, ali Jesus deu um diagnóstico para ela, né? Deu um diagnóstico. Você está muito preocupada. Você está preocupada com tantas coisas. Você está ansiosa com tantas coisas. Perturbada, em outras versões diz distraída com tantas coisas, com tantos afazeres. E quantas vezes nós não ficamos também, irmãs, não é mesmo? Preocupada com tantas e tantas coisas, distraída com tantos afazeres que temos diante de nós. E Jesus então falou para ela: você está muito preocupada, você está muito ansiosa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. É isso que o Senhor Jesus ele está falando para nós nessa tarde. Irmãs, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Jesus estava falando aqui: Maria escolheu a boa parte. Em outras traduções fala que Maria escolheu a melhor parte. Eu quero te dizer que hoje, nessa tarde, você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte, porque você com certeza abriu mão de muitas coisas, muitos afazeres, muitas preocupações. Talvez abriu mão até de um descanso, né, que é uma coisa digna, que nós temos que ter mesmo um descanso. Talvez você abriu mão de um passeio, de coisas boas, mas você escolheu a melhor parte. Você está aqui na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, e nós vemos que há esse conflito dentro de nós. Muitas vezes há esse conflito. Parte de nós quer ser como Maria. Queremos adorar a Deus, queremos ir buscar ao Senhor. Nós quantas vezes ouvimos um convite, não é? Vamos à igreja comigo? E você dá até vontade de ir na igreja. Você tem vontade de buscar a Deus, de ouvir as palavras de Deus. Mas outra parte de você, outra parte de nós, ainda é muito parecido com Marta. Ainda estamos nos preocupando com tantas coisas. E nós achamos o quê? Não temos tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para parar e buscar a Deus. Quantas de nós já falamos que 24 horas no dia é pouco para a gente resolver tudo, né? Às vezes passa um dia inteiro e a gente não conseguiu resolver tudo aquilo que a gente tinha para resolver. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos arranjar tempo, precisamos organizar a nossa vida para que nós sejamos como Maria. Precisamos ter tempo para estar aos pés do Senhor, como Maria também se colocou aos pés do Senhor. E como é maravilhoso, nós vemos que essa escolha estava diante das duas irmãs. A mesma escolha. Apesar de que nós vemos que Marta, ela tinha uma personalidade muito forte, né? Eu não sei se uma de vocês é assim, agitada, que toma a frente de tudo, sabe? Que você pede alguém, pega ali para mim um copo d'água, a pessoa às vezes demora, deixa que eu mesmo faço, já demorou muito, né? E às vezes nós somos assim, né, irmãs? Às vezes a gente quer, não tenho tempo para perder, deixa que eu mesmo tomo a frente. É a personalidade mais parecida com Marta, né? E outras já são como Maria, tranquila, né? Ai, que vida linda, calma, né? O mundo pode estar pegando fogo ao seu redor, mas você está lá, ai, como é bom estar aqui junto de Jesus, né? Nós temos mesmo personalidades diferentes, né, irmãs? E às vezes parece que Deus reúne numa mesma família personalidades muito diferentes, né?
as mães que têm filhas, filhos diferentes, vocês com certeza veem que um é muito diferente do outro. Porque é assim mesmo que Deus nos fez. Deus nos fez diferentes uma da outra. É claro que cada personalidade tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Cada personalidade tem também seus talentos. Não há personalidade errada nem personalidade certa. Não, Deus nos criou assim mesmo, diferentes umas das outras. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas eu quero dizer que mesmo tendo personalidades diferentes, mesmo sendo pessoas diferentes, Deus coloca diante de todas nós a mesma escolha, como Ele colocou diante de Maria e de Marta. Só que Marta, ela escolheu a parte que não era a melhor parte, e Maria escolheu a melhor parte. Então, irmãos, eu quero dizer que hoje, com esse tema, intimidade com Deus, nós precisamos buscar ter essa intimidade com Deus. Precisamos buscar estar aos pés do Senhor Jesus, como Marta também buscou. Quando nós atendemos a esse convite, o Senhor Jesus, Ele diz: vem, pode vir, que eu te recebo aqui aos meus pés, eu te recebo. E esse é o segredo de nós termos uma vida equilibrada, mesmo diante das pressões do dia a dia que todos nós temos, mesmo diante dos afazeres do dia a dia. Não importa se tem crise, não importa o desemprego, não importa, irmãs. Se você tem intimidade com Deus, você vai ter a sua vida diante do Senhor controlada, sabendo que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus está contigo em todos os momentos e Ele vai te ajudar a resolver tudo que aparecer diante de você. Amém? Aqui nós vimos que Marta, ela abriu a sua casa para receber a Jesus, mas não quer dizer automaticamente que ela tenha aberto também o seu coração. Ela abriu simplesmente a sua casa para receber o Mestre, mas ela estava distraída com muitas coisas. Quando Jesus encontrou Marta naquele dia, ela estava muito preocupada, em meio a muitos problemas e muitas coisas. E muitas vezes na nossa ânsia de fazermos coisas boas, que são coisas importantes, cuidar da nossa casa é importante, amém? Cuidar dos filhos é importante, cuidar do marido, cuidar do cachorro, cuidar da profissão, trabalhar. São coisas muito boas e muito importantes. Mas eu quero te dizer, irmãs, que há uma coisa mais importante do que isso, mais importante do que tudo, que é você estar aos pés do Senhor, é você buscar a intimidade com Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Aleluia. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele nos convida hoje para isso. Jesus, Ele está te convidando nessa tarde. Minha filha, venha, tenha mais intimidade comigo. Venha, deixe toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, lance tudo aos pés do Senhor. É claro que nós sabemos que as contas não se pagam sozinhas, não é mesmo? Nós precisamos nos preocupar. Tem coisas que tem preocupações que são naturais do dia a dia, pagar as contas. Mas você sabe que quando você tem intimidade com Deus, você serve um Jeová Jirê, que Ele tudo provê na sua vida, e Ele vai te ajudar a pagar todas as coisas, Ele vai estar contigo, vai dar a provisão para você resolver tudo que você precisa, não vai te faltar nada. É claro que quando aparece alguma coisa no nosso corpo, alguma manchinha, alguma coisa diferente, nós vamos nos preocupar. Claro, vamos buscar o cuidado médico, porque Deus deu sabedoria aos médicos, amém? Deus deu sabedoria, mas nós sabemos que temos conosco Jeová Rafá, aquele que nos cura, aquele que nos sara. Ele vai à nossa frente, Ele vai tomar a frente do médico, Ele vai dar sabedoria para os médicos, Ele vai nos curar. Nós sabemos que podemos contar com o nosso Deus. Então, quando você tem, irmãs, intimidade com Deus, tudo é diferente. É isso que eu quero dizer nessa tarde para você, que a intimidade com Deus é a chave, é o segredo,
É o segredo que você tem que guardar no seu coração e você tem que colocar em prática. Porque, como eu falei no início, às vezes a gente cuida muito bem do nosso corpo, né? A gente quer estar bem arrumadinha, a gente quer cuidar da nossa saúde, a gente cuida da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, do emprego e fazemos tantas coisas. Mas nós temos que lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. Dentro de você há uma vida espiritual que você precisa cuidar, você precisa cultivar, você precisa cuidar para ter esse relacionamento com Deus. Amém? Então eu queria convidar vocês que se colocassem de pé. Eu quero dizer que Jesus foi a pessoa mais equilibrada que houve nessa terra, irmãs. Porque ele tinha muitos afazeres, muitas coisas para fazer, mas ele nunca estava correndo, nunca estava apressado. Alguém já viu Jesus apressado e falando, não posso resolver seu problema hoje não, porque eu estou correndo, estou com horário. Eu não posso te atender hoje não posso realizar aquele milagre, porque eu estou correndo. Não, Jesus estava sempre tranquilo, né? Estava sempre tranquilo. Nós sabemos que as pressões do dia a dia, elas mexem até mesmo com a nossa saúde, irmãs. Elas causam pressão alta, hipertensão, aceleram os nossos batimentos cardíacos, traz pensamentos que não agradam a Deus. Você começa a ficar preocupada, ansiosa, com medo. São tantas coisas para resolver. E como vai ser? Como vai acontecer? O que vai ser da minha vida? Mas eu quero dizer para você hoje, lance toda a ansiedade, todas as preocupações aos pés do Senhor Jesus. Como Maria fez, lance diante do Senhor Jesus nessa tarde. E você vai ter essa vida equilibrada. Você vai ser equilibrado, você vai ter paz para resolver todas as coisas, porque o Senhor Jesus, Ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo em todas as batalhas. Feche seus olhos nessa tarde. Vamos fechar nossos olhos. E eu queria saber se há alguém aqui nessa tarde que gostaria, você sabe que você está como Marta, correndo de um lado para o outro, mas você sabe que você precisa voltar para os pés de Jesus. Você sabe que você precisa vir novamente para a presença desse Deus maravilhoso. E eu quero saber nessa tarde se você deseja, se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, entregar a Ele todas as suas preocupações, entregar o seu coração para Ele como Maria fez. E ela escolheu a melhor parte. Se há alguém assim, levante sua mão onde você está. Nós vamos orar pela sua vida. Não fique preocupada, que ninguém vai te ver. O que importa é que o Senhor Jesus, Ele vai te ver nessa tarde. Aleluia. Levante sua mão ao céu. Aleluia. Você que está ao lado dessa pessoa, dê um abraço nela e ore junto com ela. Se há alguém de mão levantada, Senhor, nós colocamos, Pai, as nossas vidas diante do Teu altar nessa tarde. Senhor, essas mãos que se levantaram, Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti essas vidas, Pai, a vida dessas mulheres, Pai, que estão reconhecendo nessa tarde que precisam, Jesus, voltar aos Teus pés. Elas querem, Senhor, entregar a Ti, Senhor, todas as preocupações, todas as ansiedades, Senhor, lançando aos Teus pés todas as coisas. Senhor, eu te peço, Pai querido, opera, trabalha nesses corações, Pai. Tira toda a ansiedade, tira, Senhor, todo medo, tira toda a preocupação. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas vidas, a partir de hoje, serão como Maria, estarão aos Teus pés, serão adoradoras. Senhor, e elas viverão um novo tempo em suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer, minhas irmãs, que aquela família ali em Betânia, Maria, Marta e Lázaro, elas foram transformadas pelo poder de Deus. Porque quando nós abrimos nossa casa, quando nós abrimos o nosso coração para receber Jesus, nós viveremos grandes milagres,
como essa família viveu, porque logo depois Lázaro morreu, mas Lázaro ressuscitou, porque Jesus chegou e operou um milagre na vida dele, como Ele quer operar nas nossas vidas também nessa tarde, em nome de Jesus. Então, se você precisa de um milagre, se você precisa do agir de Deus na sua vida, e você quer colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, nessa tarde eu quero reconhecer que mais importante do que tudo é eu ter intimidade contigo. Senhor, eu quero ter essa intimidade contigo, Jesus, mais intimidade. Eu quero estar mais aos teus pés, eu quero ser como Maria. Quem deseja ter um coração como Maria, levanta suas mãos onde você está e vamos orar, vamos colocar diante do Senhor e vai falando para Deus: Senhor, eu quero ter essa intimidade como Maria. Ah, Senhor Jesus, tira, Senhor, todas as distrações da minha vida, tira todas as preocupações. Vai falando para Deus, minha irmã, vai falando, vai orando ao Senhor e vai pedindo: Senhor, tira, Pai, do meu coração toda a ansiedade, toda a preocupação. Senhor Jesus, eu quero estar, Senhor, como Maria, me dá um coração igual ao de Maria. Eu quero ter intimidade contigo, Jesus. Eu quero ser uma adoradora que te adora em espírito e em verdade. Eu quero, Senhor, colocar a tua presença em primeiro lugar na minha vida. Ah, Senhor Jesus, porque eu creio que viverei grandes milagres nessa terra. Oh, Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, a vida de cada uma de nós, de cada uma dessas mulheres que desejam, Senhor, ter intimidade contigo. Senhor, leva-nos, Senhor, a este coração, a ter esse coração de Maria. Queremos, Senhor, ter mais intimidade. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Queremos estar aos teus pés. Queremos ser adoradoras. Senhor, eu profetizo que cada uma das mulheres que está aqui nessa tarde são essas adoradoras que te adoram em espírito e em verdade. Pai, nós cremos que também como Maria e Marta viveram grandes milagres, nós também viveremos grandes milagres nessa terra, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e colocamos o nosso coração diante de Ti nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir à irmã Pablina para vir ministrar o nosso coração. Pode sentar.